Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física na Rede. Eu sou o professor Marcelo Martins e nesta aula eu quero conduzir vocês a respeito das grandezas físicas e suas unidades de medidas. Vamos destacar as principais unidades que compõem o Sistema Internacional de Medidas e, ao final, falaremos sobre as aplicações das potências de 10. Eu quero pedir para vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para poder receber o nosso vídeo em primeira mão e dispara o dedo no like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo de hoje. Também quero pedir que vocês sigam o nosso canal no Instagram, que também tem o mesmo nome, Física na Rede, com o professor Marcelo Martins. Nesse Instagram, pessoal, eu estou compartilhando alguns mapas mentais e resumos que eu tenho certeza que vai facilitar na condução dos estudos de vocês no que tange a minha disciplina física. Então vamos nessa, gente. Grandezas físicas. O grande problema quando nós temos uma grandeza física é saber identificar sobre o que nós estamos querendo nos referir com ela. Por isso que a gente define que a gente vai poder ter uma grandeza e o entendimento dela vem diante, gente, a unidade que o acompanha. Vamos notar aqui alguns casos, olha. Aqui eu tenho uma fiscalização eletrônica que mostra 80 e 60, né? Veículo leve, veículo pesado, mas observa que tem uma unidade aqui embaixo, quilômetro por hora. Essa unidade de quilômetro por hora é uma unidade que é atribuída à velocidade. Então, note que por meio do quilômetro por hora, eu consigo entender que esta placa está se referindo a limites de velocidade. Outra imagem também que eu quero estar socializando contigo é esse tio João que está bem aqui. Esse tio João, que é a marca desse arroz, pessoal, o que eu quero destacar nessa imagem é exatamente a unidade que faz parte desse tio João. Observa que está bem pequenininho, mas faz parte da embalagem, 1 quilograma. Então, por meio deste número e desta unidade, eu consigo identificar que a grandeza física no qual ele está tratando é a grandeza massa, tá bom? Então, assim como aqui eu consigo me referir à velocidade por meio de sua unidade, né, isso aí, eu também consigo identificar a grandeza massa por meio da sua unidade. Olha, já se tornou muito comum o uso desse tipo de termômetros por conta do momento que nós estamos vivenciando. Observa que ele, ao ser apontado, né, para a testa desse indivíduo, ele marca 35,6. Mas o que vai nos interessar para poder garantir uma medida onde eu consiga identificar o que está se tratando é esse Czinho aqui, ó. Esse Czinho é uma unidade de temperatura. Então, por meio do Czinho, eu entendo que ele está se referindo a uma unidade no qual a temperatura está sendo medida em grau Celsius, tá bom? Então, a gente consegue identificar uma grandeza física basicamente quando eu tenho, né, a dimensão dessa medida acompanhada de sua unidade, tá bom? Alguns tipos de medidas que a gente vai estar tratando aqui, entre elas nós temos as medidas chamadas de direta, tá? A medida direta, gente, é quando eu consigo obter uma medida por meio de um aparelho de medida diretamente. Observa o seguinte, ó, quando eu aponto o termômetro para, né, o corpo desse indivíduo, eu consigo obter diretamente o valor da temperatura dele. Observa que por meio desse paquímetro, eu também consigo medir qual a dimensão desta porta. Então, todas as medidas que são obtidas diretamente por meio de instrumentos de medição são consideradas medidas diretas. Então, eu coloquei alguns exemplos. Ó. Quando medimos com uma régua o comprimento de um objeto, desde que a régua seja um pouquinho superior ao próprio comprimento do objeto, tá bom? Quando medimos com o termômetro a temperatura de um corpo humano, que é o caso que nós temos aqui, quando medimos com um cronômetro no tempo de queda. Então, o cronômetro é o instrumento utilizado para poder medir o tempo. Já as medidas indiretas, você vai utilizar
quando você consegue encontrá-la por meio de uma equação. Aqui nós temos a velocidade média e a força resultante. Quando eu utilizo um programa que vai obter, né, um monitoramento de forma remota ou não, um equipamento, tá? Então a gente consegue, por meio, interfacear essa medida por meio de um gráfico, tá? E por meio também, né, de computadores, como é o caso da imagem que está sendo destacado. Então eu coloquei outros exemplos aqui, ó. Quando medimos através de cálculos de instrumentos especiais a distância entre Terra e Sol, só para você ter uma noção. Então, quando se faz esse tipo de procedimento, eu estou tomando uma medida indireta. Quando medimos através de cálculos de instrumentos especiais também a temperatura de uma estrela, tá? Então, muitas das vezes eu não vou até o Sol colocar um termômetro para saber a temperatura do Sol dentro ou na periferia, tá? A gente vai utilizar, obviamente, instrumentos especiais ou até mesmo, né, cálculos matemáticos para se poder obter esse tipo de medida. Então, destaca-se aqui as chamadas medidas indiretas, tá bom? Bem, a respeito das unidades de medidas, eu quero destacar para vocês o Sistema Internacional, onde as unidades que compõem o Sistema Internacional de Medidas são várias, gente. Mas aqui nós temos as chamadas unidades fundamentais. Então, no total, nós temos 7. Um é o metro, que é simbolizado pela letra M, é onde a grandeza representa o comprimento. Nós temos a unidade quilograma, símbolo kg, que representa a massa. Nós temos a grandeza tempo, que é representado simbolicamente pelo S pequeno, né, que significa segundo. Nós temos a intensidade de corrente elétrica, dado em ampere como símbolo, tá bom? E a unidade. Nós temos a unidade de temperatura termodinâmica, dada em Kelvin e não em Celsius, tá, gente? Importante frisar isso. Então, a temperatura termodinâmica no Sistema Internacional é dada pelo Kelvin. Quantidade de matéria é dada em mol, que é dada também como unidade mol. E a intensidade luminosa, que é representada pelo CD, que significa candela, tá bom? Essas são as principais unidades que a gente chama de unidades fundamentais. Dessas unidades derivam outras unidades. Eu vou destacar, por exemplo, aqui a própria velocidade. Como velocidade é espaço dividido pelo tempo, o espaço no SI, ele é medido em metro e o tempo é medido em segundo. Por isso que nós encontramos no Sistema Internacional metro por segundo como sendo unidade de velocidade, tá bom? Bem, tipos de grandezas físicas, nós podemos classificar duas categorias, as chamadas grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Tem diferença de uma para outra? Sim, e muito. Primeiro porque a grandeza escalar, ela é aquela grandeza no qual apenas um número e a unidade dela satisfaz por completo a representação dessa grandeza. O que não acontece com a grandeza vetorial. Para eu poder medir uma grandeza vetorial, eu vou precisar saber dela o seu módulo, que é o valor da medida, a unidade dela, a direção e o sentido. Exemplo, pessoal, se eu disser que agora, na frente da sua casa, está passando um carro, é difícil de saber para onde ele está indo, né? Porque a velocidade, ela é uma grandeza vetorial, por isso que ela tem essa setinha em cima dela. Então, a velocidade, ela vai sim precisar que você tenha um valor para ela, vai precisar que você tenha uma unidade para poder medir essa velocidade, vai precisar dizer e indicar a direção e o sentido, para onde o carro está indo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Então, é muito importante esse tipo de grandeza para que ele fique completamente, tá, classificado. Mas quando você quer medir a temperatura, né, que a gente mostrou há pouco, 35,6 graus Celsius, observa que eu não preciso dizer que o corpo tem que ir para cima, para baixo, do lado para o outro. Eu apenas aponto e meço a temperatura dele. Mas, Marcelo, eu já consigo ver em alguns casos que existem os radares que apenas o carro passou ali, ele já diz a velocidade.
Perfeito, gente. A grandeza velocidade, ela também pode ser medida de forma escalar, tá? Mas para que ela seja medida de forma escalar, a gente tem que estar muito bem antenado para essa classificação. Então, quando eu tenho a velocidade na sua forma escalar, eu não devo considerar a direção e o sentido. E sim, o que vai interessar para mim é apenas o valor da velocidade. Por exemplo, quando o radar ele bate uma foto indicando o valor de velocidade, essa foto é uma coisa estática, né? Então você tem aí apenas uma indicação de velocidade e para isso foi registrado uma imagem que comprove que você passou ou ultrapassou o limite de velocidade estabelecido. Vamos lá, gente. A potência de base 10, nós temos diversas formas de poder representar. Nós podemos representar de forma que os expoentes são positivos e podemos representar os expoentes de forma que eles se tornem negativos. Bem, então a potência de base 10 é muito utilizada em diversas situações. Já vou mostrar para vocês algumas aplicações. Ó, 10 elevado a 1 é 10 e 10 elevado a 0 significa 1. 10 elevado a menos 1 é 0,1 e por aí vai, gente. Ó, se eu tiver o expoente 2, você pega 1 e coloca 2, 0 do lado do 1. Se eu tiver 10 elevado a terceira, 3 0, tá vendo? 10 elevado a 4, 4 zeros, 10 elevado a 5, 5 zeros e assim sucessivamente. O contrário, você vai utilizar para o expoente negativo. Se você tiver 10 elevado a menos 1, significa dizer que você tem uma casa decimal. Se você tiver 10 elevado a menos 2, você tem duas casas decimais. Se você tiver 10 elevado a menos 3, 3 casas decimais. 10 elevado a menos 4, 4 casas decimais. E assim você vai seguindo esta ordem. Algumas aplicações envolvendo essa potência de base 10. Muito bem. Você já deve ter ouvido a respeito dos múltiplos e submúltiplos de medidas, tá? Então, eu quero destacar aqui alguns desses múltiplos e submúltiplos importantes. Por exemplo, nós temos aqui o iota, que significa 10 elevado a 24, então, fator atribuído a essa unidade, tá bom? Ou melhor, a essa simbologia. Quero destacar aqui para vocês o tera, ó, bastante utilizado. O tera tem uma equivalência de 10 elevado a 12. Quero destacar contigo o giga, que é 10 elevado a 9. Quero destacar o mega e quero destacar o quilo. O mega 10 elevado a sexta, o quilo 10 elevado a terceira. Assim como também quero destacar contigo o mili, o micro, o nano, o pico, tá? Então, esses que eu acabei grifando aqui para vocês, ou melhor, circulando, são as principais unidades, né, simbologias que aparecem acompanhada de unidades físicas, ou melhor, de grandezas físicas. E é importante a gente saber o valor atribuído a essa grandeza, tá bom? O mili é 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. Eu vou destacar aqui, ó. Suponhamos que você já conhece a unidade milímetro, que é o M do lado do metro, tá? O milímetro significa dizer que se eu quiser medir ele em metro, transformar para metro, o mili já vale 10 a menos 3. Então, eu já poderia dizer que eu teria uma medição de 10 a menos 3 metros. Assim como você também já deve ter, né, visto, mas talvez não se indagado, vou colocar outro exemplo aqui, ó. Essa unidade você já deve ter visto, que é o quilograma, que a gente destacou naquela imagem inicial. O quilo, ou K, do lado do grama, ele simboliza o valor de 10 elevado à terceira, tá vendo aqui, ó? Por isso que 1 quilograma é a mesma coisa que 10 elevado à terceira grama. Vou colocar outra unidade, que é o miliampere, ó, MA, miliampere. Miliampere, se eu quiser
ter a unidade no sistema internacional, que é o ampere, aí eu já tenho que colocar 10 elevado a menos 3 ampere, tá bom, gente? Importante isso aqui, ó. Então, eu vou colocar 10 a menos 3 ampere. Vamos colocar outra coisa aqui, ó. Unidade de carga elétrica, coulomb. Então, se eu tiver aqui 1 microcoulomb, que é o C, a simbologia do coulomb, de carga elétrica. Então, aqui eu tenho 1 microcoulomb. Então, a unidade do sistema internacional da carga é o coulomb, só o C, ó. Mas do lado do C, eu tenho que colocar, né, o fator equivalente ao micro. O micro, ele vale 10 a menos 6 aqui, ó. Então, esse valor ficaria assim, 10 a menos 6 microcoulomb. Unidade que vocês talvez devam conhecer, né? Eu vou colocar 1 nanosegundo. Ó, o nanosegundo é 10 elevado a menos 9 segundos. Tá vendo? E por aí vai, gente. É muito simples a gente conseguir fazer essa analogia e a aplicação do fator quando você já sabe, principalmente, a unidade que você tem como foco, né, fazer ou efetuar essa conversão. Bora ver como é que isso aqui é cobrado na prática. Olha aqui, ó. Eu peguei uma questão lá que caiu na prova do Enem. Ela diz o seguinte, ó. Os números e cifras envolvidos, quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país, são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil MWH. O que é isso? O M significa mega. Então, esse M é importante destacar aqui, ó, megawatt-hora, tá bom? Megawatt-hora, nós temos aqui. Então, o mega, pelo que a gente acabou de ver, ele equivale a 10 elevado a sexta. Vou até voltar aqui para ti, ó. Ó, o mega, ó, 10 elevado a sexta, tá vendo? Voltando. Então, no total, a energia, né, diária, pelo que ele está falando aqui, em um único dia, no Brasil, é da ordem de 200 mil megawatt-hora de energia. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse, de hidrelétricas e tivesse de depender somente de termoelétrica, onde cada quilograma de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Então, quilo, 10 a terceira. O quilo vale 10 elevado a terceira. Considerando que o caminhão transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas a cada dia seria da ordem de quanto, né? Ou, explicitamente, quantos caminhões eu tenho que ter? Eu vou botar número de caminhão. Quantos caminhões eu tenho que ter carregados com 10 toneladas de carvão para um único dia abastecer o Brasil? Gente, ó, então, um dia de energia no Brasil, pelo comando da questão, equivale a 200 mil, 3 zeros, megawatt-hora, tá bom? O watt-hora, watt-hora é a unidade que a gente vai tomar como sendo padrão, porque aqui também repete watt-hora, tá? Um dia de consumo de energia no Brasil, 200 mil megawatt-hora, tá bom? Só que ele quer saber o número de caminhão. Mas eu sei que um caminhão consegue transportar 10 toneladas de carvão. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, eu posso dizer
que 10 toneladas é 10 vezes 1.000 quilogramas, tá bom? E 10 vezes 1.000 quilogramas é 10.000 quilogramas, gente. Então, com isso, eu vou poder afirmar que eu tenho 10.000 quilogramas. O que eu sei que foi formado? 1 quilograma, cada quilograma, tá vendo aqui, ó? Cada quilograma de carvão queimado vai gerar 10 kWh. Então, eu sei que isto aqui vai ser da ordem de 10.000 vezes 1 quilograma, tá bom? 10.000 quilogramas é 10 vezes 1 quilograma. Então, eu tenho que 10 vezes 1 quilograma, cada quilograma queimado vai gerar da ordem de 10 kW. Então, ou seja, um único caminhão carregado com 10 toneladas vai ser capaz de levar um total de quantos watt-hora? Então, eu tenho aqui, ó, quantos quilowatt-hora, melhor dizendo? Eu tenho um total de 10, aqui eu posso dizer como são 4 zeros, eu tenho aqui 10 elevado a 4 vezes o 10. Então, total eu tenho 10 elevado a 5 kWh, tá bom? Bem, 200.000 megawatt-hora é a quantidade de energia em um dia. Mas uma carga do caminhão dá para poder fornecer 10 a 15 kWh, né? Então, para saber o número de caminhões que eu devo ter, basta pegar, então, aqui, não é isso? A quantidade de energia total e dividir pela carga de um único caminhão. Aí a gente vai saber quantos caminhões a gente vai precisar, tá bom? Bem, mas primeiro eu preciso converter essa unidade, que está em megawatt-hora, para a mesma unidade de energia que tem um caminhão carregado. Então, o mega, vamos voltar aqui, ó, ele vale 10 elevado a 9 do lado da unidade. Opa, sexta, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1 megawatt-hora vai ser da ordem de 10 elevado a sexta watt-hora. E 1 quilowatt-hora é 10 elevado a terceira watt-hora, tá vendo? Eu padronizei na mesma unidade. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 2 vezes 10 elevado a 5, tá? Bem, já trabalhei essa parte. O mega, como a gente acabou de ver, é 10 elevado a sexta. Aí vai estar lá, ó, o watt-hora. Então, resumindo, o que é que eu tenho aqui? 10 elevado a quinta com 10 elevado a sexta, conserva a base num produto de potência, nessa aí, de bases iguais, conserva a base na multiplicação e soma os expoentes. 5 mais 6, 11. Então, eu tenho aqui o total de 2 vezes 10 elevado a 11 watt-hora. E quanto que aqui embaixo, o quilo vale 10 na terceira. Então, eu tenho 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a terceira watt-hora. Com isso, eu consigo obter 10 elevado a oitava watt-hora. Então, eu já consigo dizer que o número de caminhões que a gente pretende calcular, opa, eu chamei só de N, né? Como eu coloquei apenas N, deixa só N aqui, ó. O número de caminhões que a gente pretende obter é o seguinte: basta pegar a demanda de energia total, 2 vezes 10 elevado a 11 watt-hora, e dividir pela carga de um único caminhão para saber o número de caminhões, que no total daria 10 elevado a oitava watt-hora. Observa que as unidades simplificam, ó, aí sobra um N, que é o número puro, que equivale exatamente ao número de caminhões, que é o que a gente destacou lá, não é isso aí? Então, vai ficar 2, bases iguais na divisão, você conserva a primeira, não é isso aí? Conserva a base e subtrai os expoentes, então vai ficar 11, que é o que está em cima, menos 8. Então, 11 menos 8 daria 3. Logo, N é igual a 2 vezes 10 à terceira. Não tem esse valor como está aqui, gente. Mas 10 à terceira é 1.000, pelo que a gente viu lá, ó. 10 à terceira
é 10 vezes 10 vezes 10, então dá 1.000. Com isso, eu tenho 2 vezes 1.000 aqui, ó. E 2 vezes 1.000 vai dar um total de 2.000, tá? Cargas de caminhões. Então, por isso que a alternativa correta nesse caso seria a letra D, tá vendo? Uma questão bem interessante, envolvendo aí os submúltiplos, né? Ou múltiplos de unidades de medida. Vamos pegar outra questão também que caiu na prova do Enem. Diz o seguinte aqui nessa próxima questão, ó. O diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, pela movimentação do ar, pelo ciclo do carbono que ocorre através da fotossíntese dos vegetais, da decomposição e da respiração dos seres vivos, além da formação dos combustíveis fósseis. Então, quanto é importante a energia que vem lá do Sol, tá vendo? Ele consegue, então, ser incorporado nessa cadeia, ó. Aquecimento do solo, evaporação da água, aquecimento do ar, absorção das plantas, né? Da evaporação da água, nós temos aqui a energia potencial da chuva, da absorção das plantas, nós temos aqui petróleo, gás e carvão. Mas no final a gente percebe que tudo no final aqui, ó, tá? Ou melhor, uma parte dessa energia acaba sendo desenvolvida ou, né, gerando uma quantidade de energia elétrica, tá? Sendo que o total gerado é da ordem de 500 mil megawatts, de 200 bilhões de megawatts que vem do Sol, eu consigo gerar 500 mil megawatts. De acordo com o diagrama, a unidade aproveita, na forma de energia elétrica, uma fração da energia recebida como radiação solar, correspondente a quanto? Ou seja, eu tenho que saber quanto este valor representa do total. Gente, esse valor aqui eu só faço expressar ele de forma que eu consiga entender e fica mais fácil de representar. Megawatt está aqui, megawatt está aqui, ó. Então, esse valor, ele vai ser equivalente a 5, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, conserva isso numa base de 10, 10 elevado a 5 megawatt. Pronto. Eu já tenho o que é gerado de eletricidade. Quanto vem do Sol? 200 bilhões. Como é que eu vou representar 200 bilhões? 200 eu já tenho aqui, ó. Se eu colocar 3 zeros, eu tenho 200 mil. Se eu colocar mais 3 zeros, 200 milhões. E se eu colocar mais 3 zeros, aí eu tenho 200 bilhões. Tá bom? E do lado eu vou colocar o megawatt. Pronto. Vamos colocar agora tudo aqui de branco, para ficar mais fácil da gente conseguir ver. O que vem do Sol é da ordem de 200 bilhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 vezes 10 elevado a 11 megawatt. Megawatt. E o que é gerado de eletricidade é 5 vezes 10 elevada à quinta megawatt. Bem, qual vai ser o aproveitamento aqui na forma de eletricidade, gente? Pessoal, esse valor de 5 vezes 10 à quinta veio deste valor. Então, o que eu faço? Eu pego 5 vezes 10 elevado à quinta e divido do total, que é 2 vezes 10 elevado a 11. Quando eu fizer isso, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Aí eu tenho uma divisão, né, de potência de base de 10. Então, eu conservo a primeira, melhor, conservo a base e subtrai o expoente. Então, vai ficar 5 menos 11. Logo, esse aproveitamento vai ser de quanto? 2,5, 10 elevado a 5 menos 1 daria menos 6, tá vendo? Então, o aproveitamento ele vai ser da ordem de 2,5, 10 elevado a menos 6. A alternativa correta seria a letra B. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui no final. Muito obrigado
por terem acompanhado o nosso vídeo. Não esquece de dar aquele joinha para a gente, ativar o sininho, se inscreve aqui no nosso canal e também não se esqueçam, gente, de seguir o nosso Instagram. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.